falando sobre essa situação do Corinthians e do Fluminense antes das polêmicas do jogo, né? Porque o Corinthians, ele conseguiu achar alguns gols ali. Marcelo entregou um, teve falha no outro. O Marcelo foi mal no primeiro tempo e voou no segundo. Agora, é um time muito frágil, né, Mauro? Ganhando de 3-1, não foi nada difícil pro Fluminense empatar. O Fluminense poderia, inclusive, ter virado no segundo tempo. Eu achei que deu uma pregada no segundo tempo também o Corinthians, né? Porque o primeiro tempo, até os gols acontecem, até aquela chance que perdeu o Yuri Alberto, né? Pressionou muito no campo de ataque. E lógico, isso é muito desgastante, depois de um certo tempo o time paga a conta. E aí no segundo tempo o Fluminense amassou o Corinthians e acho que ganhou um ponto, porque sustentou ali pelo menos um empate, conseguiu ganhar um ponto, porque era um jogo que, em dado momento, parecia que tomaria até uma virada. Eu, assim, achei que gostei do Corinthians no primeiro tempo, a estratégia funcionou. O Fluminense insiste demais, assim. Uma coisa é você sair jogando, construindo suas jogadas a partir do campo de defesa. Isso é fundamental. Se você jogar futebol dando chutão, você está rifando a bola toda hora. Mas há momentos em que você precisa apertar o botão de emergência, que não dá para você atravessar uma bola na frente da área. Coisa gravíssima. Até o Cano aparece ali para fazer saída de bola. Isso me parece um certo exagero do dinizismo, digamos assim. E o Corinthians tirou proveito disso, né? Só que no segundo tempo não aguentou. A arbitragem, de fato, deu motivos para o Fluminense ficar bem incomodado, né? Pênalti marcado, que não foi marcado, tudo mais. E aí tem dois aspectos aí. O Corinthians consegue um ponto valioso nesse contexto aí de briga contra rebaixamento e tudo mais. E o Fluminense também, cara, eu acho que é preciso que o Fluminense reveja com urgência esse comportamento para a final da Libertadores. O Fluminense, nos últimos 10 jogos, sofreu 18 gols, fez 16, ganhou 4, empatou 3 e perdeu 3. Em 3 jogos, tomou 3 ou mais gols. Cuiabá, Vasco fez 4 e ontem mais 3. Contra o Internacional da Libertadores, jogo totalmente aberto, tanto no Rio como em Porto Alegre. Totalmente aberto. E vai enfrentar um adversário que é o Boca, que é um time que vai fazer tudo aquilo que a gente já falava lá atrás, antes dos confrontos com o Racing, com o Palmeiras. Cadencia o jogo, tira a velocidade, tenta fazer um jogo mais maneiro, mais calmo. Em casa, ele pressiona. Como vai ser um jogo em campo neutro, entre aspas, porque é no Maracanã, o Fluminense está mais adaptado, mas vai ter as duas torcidas, e a torcida argentina vai comparecer em grande número, eu achei, não tem a menor dúvida. Eu não acho que a questão vai ser o tamanho de torcida que vai fazer a diferença nessa final, e sim a questão da adaptação maior ao ambiente, né, que é do Fluminense, claro. Mas o Boca é um time que na Libertadores tem sido um time muito competitivo de uma maneira muito peculiar. Ele carrega o jogo ali no empate, vai carregar, vai para os pênaltis com toda a certeza que vai ganhar. No domingo jogou Copa Argentina com o Talheres, ganhou de novo nos pênaltis. E os caras bateram 2 para fora. Quando o cara olha o Romero no gol, já fica assustado. Tenta tirar, bater no alto, chuta para fora. Então, acho que o Fluminense tem que mudar um pouco esse comportamento. É um tipo de jogo muito, muito franco, muito aberto e muito perigoso. Se o Corinthians fosse um time mais inteiro fisicamente e um time melhor coletivamente, é um trabalho agora recomeçando com outro técnico, que é o Mano, no lugar do Luxemburgo, acho que o Corinthians teria tido um comportamento mais uniforme e dificilmente daria ao Fluminense tanta oportunidade para se impor da maneira que se impôs. Que teve os méritos do Fluminense e o Corinthians morreu no segundo tempo, ele não existiu. Ele ficou contra as cordas, parecido com o que aconteceu em La Plata com os Estudiantes. E naquela ocasião sustentou um 0-1, que valeu, porque ganhou depois nos pênaltis, e agora sustentou ali um empate que valeu um ponto precioso. Se antes do jogo alguém dissesse, topa empatar no Maracanã com o Fluminense, o Corinthians, certamente o Corinthians acha ótimo, um pontinho ali está de bom tamanho. Ainda mais com derrotas aí de Cruzeiro, de Santos, né, times que estão ali muito próximos dele. O próprio São Paulo, né, perdeu também na rodada, por exemplo. Internacional perdeu também na rodada, então esse ponto ele é bem importante para o Corinthians, mas o que me chamou mais a atenção nisso tudo assim, é a maneira como o Fluminense está se comportando. Eu acho bem perigoso para esse jogo do dia 4, essa final de Libertadores. Muito exposto defensivamente. Demais. É um jogo muito aberto, assim, é lá e cá, sabe? Pode vir. O Marcelo ontem errou. Foi bem o Maicon também. O Maicon começou a jogada, as 2 jogadas, né? Do golaço do Alberto também, que foi um belo gol, uma finalização difícil, com o pé direito, chutando no alto, tirando do Fábio, que é um goleiro grande, inclusive. Mas lá no jogo de Porto Alegre contra o Inter, o Marcelo também cometeu um erro grave e o Ener Valencia salvou a pele dele. Que ele pediu uma falta que não houve, caiu com a bola, já no campo de ataque, mesma região do campo praticamente. Aí o Depena, que tinha saído do banco naquele momento, fez um passe excelente para o Ener Valencia, o cara correu com a bola do meio campo quase até o gol e perdeu.
E a origem foi o Marcelo. Houve um outro lance também naquele jogo que o André escorregou. E aí o Ener Valencia não fez o gol porque o Nino fez a cobertura e travou. Então o que acontece? O Fluminense posiciona. O Marcelo vira um meio-campista. E ele trabalha pela faixa central do campo, trabalha com muita liberdade, não fica preso à lateral. Ele, André, em mais de uma ocasião, a gente já viu que perder a bola e a defesa está muito exposta. Muito exposta. Então, eu acho que é preciso tomar um certo cuidado, porque é um adversário diferente. Ah, mas lá na Argentina... Esquece, olha pro Boca da Libertadores. Se jogar assim contra o Boca, vai correr muito risco. A não ser que o Cano esteja... Mas o Boca também não é tão ofensivo, né, Mauro? Pois é, mas não vai dar essa chance que o Corinthians deu. Vai saber cadenciar o jogo, vai jogar de uma outra maneira. Assim, aí o Fluminense vai depender muito do Cano, o John Kennedy, quem jogar está muito inspirado e caiu do pé a acertar. Porque, sei lá, eu acho que os números mostram tudo. São 10 jogos, 18 gols sofridos, 16 marcados. É muita coisa. Em 3 jogos você tomou 3 ou mais gols. Acho que para jogar contra esse Boca da Libertadores é bem perigoso, porque assim, contra o Palmeiras mesmo, eles criaram muitas chances lá na Argentina, não conseguiram marcar. Aqui em São Paulo fizeram um gol, e aquele gol foi fundamental. Na rara chance lá, fizeram 1-0, o Palmeiras teve que suar para empatar, e pressionou, e eles vão para o pênalti sem o menor problema, o menor constrangimento, sabe que a chance é grande, a gente sabe que é. Porque isso não é coincidência. Ganhar tantas vezes nos pênaltis não é coincidência. Cobranças... O Romero, os números dele são impressionantes nos pênaltis. O Romero, e assim, e raramente perde, né? O índice de aproveitamento também é grande, os caras acertam as cobranças. Então, eu acho que o jogo de ontem deixa muitas lições para o Fluminense. Eu vi muita empolgação com a atuação do segundo tempo, volume, pressionou, sim, legal. Foi um ótimo entretenimento o jogo, né? Um jogo bem legal de acompanhar, animado, tudo mais. Mas eu estou pensando em competição. Competição, e uma competição muito... Isso é uma final. Aí vem o Diniz depois do jogo, isso é que eu achei o pior. Não, porque o Corinthians fez cera. Gente, você acha que o Boca, se estiver ganhando o jogo, vai fazer o quê? Se tiver 0-0 aos 35 do segundo tempo, o Boca vai fazer o quê? O Boca vai amarrar esse jogo. Não vai ter jogo, irmão. Vai ficar no 1-1, tiver 1-1, 0-0, placar que for. Vamos para os pênaltis, vamos prorrogação, que for. Tem prorrogação, né? Tem. Libertadores da final tem prorrogação. Final tem. Mas que seja, vai levar o jogo assim. O Fluminense é que tem que estar preparado para isso. Não adianta depois... E o Fluminense tem na sua história uma final de Libertadores em que ele toma uma pancada lá da LDU, devolve o placar e perde nos pênaltis. Era muito parecido. Eu acho que esse tipo de jogo, assim, final, ainda mais a final, assim, com um time matreiro, não se joga de maneira aberta. Na boa, esse não é um jogo que você espera fazer uma grande exibição. Você tem que esperar ser muito competitivo. Muito competitivo. É jogo para ganhar. Não é jogo para dar show. Essa ideia é ótimo, né? Mas eu acho que o Fluminense está muito assim, dá show e permite que os outros façam show também em cima dele. Porque o primeiro tempo poderia ser 4. Tudo bem, um pênalti foi um pênalti meio bizarro. Mas o Yuri Alberto perdeu uma chance absurda, né? Compensa porque ele marcou 2 gols e tal. Marcou um gol muito bonito. Mas, vamos combinar, aquele gol ali, o gol estava vazio, gente. Dava para ele parar a bola e chutar. Ele tentou de primeira, acabou caindo lá e a bola foi para fora. Não pode tomar 4 gols do Corinthians no primeiro tempo em casa, pode? Não. Esse Corinthians do Mano Menezes. É o Corinthians do Mano Menezes. Então, um alerta, acho que está ligado. Acho que pro Corinthians foi bom. E só para passar pro Piperno, você acha então que o Corinthians evoluiu com o Mano? Que você falou com pressão? Primeiro tempo sim, mas depois pregou, né? No segundo tempo o time cansou. O time deu uma cansada forte. Acho que o Corinthians, assim, o Corinthians teve uma estratégia do seu técnico muito boa para esse adversário. Aproveitou muito bem situações que o Fluminense proporciona. Porque o pênalti, eu acho também que não foi. É uma questão. Mas o Corinthians fez 3 gols e poderia ter feito 4. O Corinthians teve chances claras. O Fluminense concede isso. E o Corinthians soube forçar para ter essas oportunidades. Eu achei que isso foi um ponto interessante. Agora, no segundo tempo, o time estava pregado, estava morto. Não conseguia nem passar do meio campo. Ficava só contra as costas, uma pancada. Foi um massacre. Aí foi o jogo do Estudiantes. Foi muito parecido, que é uma questão também que acho que não dá para atribuir só à nova comissão técnica, porque eles chegaram agora, né? O próprio Fausto Vera depois falou de tempo perdido, né? Fez uma crítica direta ali ao... Aliás, não pagaram o Fausto Vera, né? Não pagaram o Fausto Vera. O Argentino Júnior está na FIFA, gente. O Corinthians não pagou o Fausto. Que coisa! Dinheiro não é problema. Não é? Aí ontem, acho que é engraçado. Aí ontem, Flávio, surgiu uma informação no UOL. Corinthians se interessou pelo Bruno Henrique. O Palmeiras está fazendo uma proposta muito volumosa, né? Mas depois percebeu que os números eram muito elevados e desistiu. Esperava o quê? Não, pensou que estava no brechó. Sabe que ia comprar assim, de segunda mão. Tem todo interesse, né? É uma coisa assim. O Gabigol no Pedro. Em todo mundo. É uma coisa impressionante, assim. Como pode? Não tem dinheiro, mas gente, interesse tem. Que coisa maluca isso, né? É impressionante, né?
Como se não bastasse tudo que está acontecendo, né? E vão ter eleições ainda. Sim, sim. Com aquele debate maravilhoso que a gente viu. E tinha muita gente preocupada essa semana por que não perguntaram para o Tite por que ele não foi para o Corinthians naquela coletiva da terça-feira. Ontem o Tite deu entrevista, o assessor falou, última pergunta, fizeram. Aí o Tite, algo mais? Mais uma. Fizeram mais uma. Fizeram mais duas. Quer mais uma? Fizeram mais uma. Ninguém perguntou. Então, assim, quem está tão preocupado com isso deveria ir lá até Belo Horizonte, mandar um repórter lá fazer essa pergunta. Eu acho que isso é relevante para o Corinthians, que o Tite veio ou não veio, gente. É óbvio por que o Tite escolheu o Flamengo e não o Corinthians? Bem, é só você olhar o noticiário e a situação dos clubes. Eu acho que o Corinthians tem problemas muito mais urgentes do que ficar pensando no Tite, né? Coisas muito mais sérias acontecendo. E essas, no pagamento do jogador contratado, a crítica do jogador ao ex-técnico, né? Bem, essa questão eleitoral, os candidatos, tem muita coisa séria para pensar. Mas ontem esse pontinho foi valioso para o Corinthians, nossa. Acho que um erro de arbitragem contra o Fluminense também. Agora, em relação ao Fluminense, em alguns momentos joga bonito, tem gente que se empolga e tal, mas eu ainda não me convenci e acho que pode ganhar a Libertadores, né? Um jogo só, enfim, Maracanã. Agora, acho que o Marcelo é um jogador que mostra muito bem o que é esse Fluminense. É o cara mais talentoso do time. Eu acho que é um excelente armador, um cara muito criativo. Está muito acima de todos os armadores que jogam aqui no futebol brasileiro, mas não é mais jogador confiável como lateral esquerdo. Aliás, não é de hoje, isso há muito tempo. E você vê que a estratégia do Diniz sair jogando com ele, né? Até pela qualidade do Marcelo, só que ele tem errado muito. Então, aí que tá o negócio. Quando o Marcelo erra, Pilhado, quem tá nas costas dele, por exemplo, o zagueiro que cobre lá por aquele lado é o Felipe Melo. Também um jogador de 40 anos, um jogador mais velho. Então, eu acho que isso dá uma instabilidade defensiva que pode ser fatal contra um adversário como é o Boca. Time manhoso, não é um time excepcional, longe disso. Mas é um time duro de ser batido. É difícil fazer gol no Boca. Então, se você toma um gol do Boca Juniors, para buscar reverter isso aí, é um parto, é muito difícil. Então, eu acho muito bacana ver o Fluminense jogando com dois caras abertos, o John Kennedy, o Cano, mais o Ganso recuado, o André, que é um ótimo meia, um ótimo volante, o Marcelo saindo como meia. Só que futebol não é só isso, né? Futebol também tem que... Você tem que ter estabilidade defensiva. Eu acho que tem faltado isso e não é à toa que no Campeonato Brasileiro é um Fluminense que faz uma campanha até abaixo daquela que fez ano passado.